Muito bem, pessoal. Vamos hoje fazer uma revisão sobre raciocínio lógico matemático, uma matéria que a gente já começou a estudar na nossa turma. E agora vamos resolver as questões de 2024 envolvendo o tema de tabelas verdade que a gente viu, que a gente estudou. Então, reclamando o conceito de tabela verdade, eu tenho aqui as proposições compostas básicas, que são as principais e que sempre vai cair na banca Selecon que a gente está estudando. E vimos que podemos ter duas proposições e unir essas duas proposições com alguns conectivos diferentes. P e que, P ou que, ou P ou que, se P então que, e P se somente se que. Para deixar mais claro, vamos considerar P como sendo a proposição eu compro um carro. P é eu compro um carro, e que é eu compro uma moto. Eu compro uma moto. Então são duas frases diferentes, duas proposições diferentes, uma proposição P e outra proposição que. Eu posso unir essas duas frases de diversas formas. Uma delas é com e o a gente viu na aula que é um compromisso com a verdade. Então se eu falo para você, eu compro um carro e compro uma moto, ou eu vou comprar um carro e eu vou comprar uma moto, o que você espera é que eu compre as duas coisas. Ou que eu comprei no passado, eu comprei um carro e eu comprei uma moto, você espera que as duas coisas estejam na minha garagem. Que eu tenha feito as duas coisas. Se eu falo eu compro um carro e eu compro uma moto, e no fim das contas eu deixei de comprar um, o outro, não importa. Se eu não comprei o carro, não comprei a moto, o que eu falei se torna uma mentira, não é? Então o E é um compromisso com a verdade. Se eu tiver mentido em uma das partes ou as duas, o resultado disso é falso. Eu só acredito a verdade quando o P for verdade e o Q for verdade. Ou seja, eu compro um carro é verdade e eu compro uma moto é verdade. Agora imagine que a pergunta é outra e a resposta é outra. Douglas, que automóvel você vai comprar? E em vez de eu usar E, eu utilize ou, aí a coisa é diferente. Olha, eu vou comprar um carro ou eu compro uma moto. Estou na dúvida ainda. Eu vou comprar um carro ou eu compro uma moto. O ou, eu posso comprar os dois? Posso. Eu não limitei, eu falei que eu ia comprar um carro ou uma moto. Eu posso comprar só o carro e não comprar a moto? Posso. Eu posso não comprar o carro, mas comprar a moto? Posso também. O que eu não posso fazer é não comprar um dos dois. Imagina que eu falo pra você, eu tô pensando se eu compro um carro ou uma moto, e eu vou lá e compro uma caminhonete, um caminhão, eu compro um patinete. É o que o orçamento deu para comprar um patinete. Mas aí eu não queria cumprir com o que eu disse. Eu falei que eu ia comprar um carro ou uma moto. Eu preciso comprar um dos dois. Se eu comprar os dois, beleza, que eu cheguei a grana, né? Comprei os dois. O que eu não posso é deixar de comprar os dois, né? Ou seja, ser falso nos dois. É a única linha falsa no ou. Por isso o ou é chamado de disjunção inclusiva. Porque ele inclui mais. Ele inclui as duas coisas. Se tem a disjunção inclusiva, tem a disjunção exclusiva, que é ou um ou outro. Agora, se você pergunta o que eu vou comprar, e eu respondo, ou eu compro um carro, ou eu compro uma moto. É diferente de falar eu compro um carro ou uma moto. São coisas diferentes. Eu compro um carro ou uma moto, eu posso comprar os dois. Agora, ou eu compro um carro, ou eu compro uma moto, esse ou, eu não posso comprar os dois. Eu estaria mentindo se eu falasse ou eu compro um carro, ou eu compro uma moto e eu compro as duas. Não. E se eu deixar de comprar as duas também, ou seja, a P for falso e o Q for falso, o resultado disso é falso também. Eu só acredito a verdade se ou eu comprar um carro ou uma moto, como eu falei. Ou seja, se eu comprar o carro se for V e comprar a moto for falso. Ou comprar um carro for falso e comprar a moto for verdadeiro. Eu não posso comprar os dois. E também deixar de comprar os dois, né?
Se P, então o que? Eu condiciono comprar uma moto com comprar um carro. Ou seja, se eu comprar um carro, eu compro uma moto. Se P, então o que? No sentido do seguinte, eu comprei o carro, V. Então eu estou obrigado a comprar uma moto, V também. O resultado disso é verdadeiro. Agora, se eu falei, se eu comprar um carro, eu compro uma moto também. E eu comprar o carro e deixar de comprar a moto, não comprar a moto, vai dar o Vera Fischer que vimos lá em aula, que o Vera Fischer é a única linha falsa no sim então. Que o resultado disso aqui é falso. Por quê? Porque eu não posso dar uma condição, estabelecer uma condição e não cumprir com essa condição. Ou seja, a condição ser verdade e o resultado dessa condição ser falso. Que é o Vera Fischer. Não posso ter o Vera Fischer. E imagina o seguinte, eu não comprei o carro. Eu falei que se eu comprasse o carro, eu compraria a moto. Eu posso não comprar o carro e comprar a moto? Posso. Por quê? Comprar a moto? Eu não condicionei. Eu não falei se eu comprar a moto, eu vou comprar o carro também, obrigatoriamente. Não, eu falei se eu comprar o carro, eu compro a moto. Mas eu posso comprar a moto e deixar para comprar o carro lá pra frente, né? Eu posso fazer isso, comprar a moto primeiro. Ou não comprar os dois. Se eu não comprar o carro e também não comprar a moto, eu não acredito a mentira, né? O resultado disso vai ser verdadeiro. Se eu faço uma condição, um outro exemplo, né? Se eu falo, se chover amanhã, a gente vai ter uma programação especial. Imagina que não chova, que chover é falso. Estou obrigado a ter essa programação especial? Não, eu não sou obrigado. E se eu colocar a programação mesmo assim? Eu queria mentir? Não, também não. Eu só queria mentir se chovesse e eu não fizesse a programação. Aí é a única forma de mentir, que é o Vera Fischer. E o se, somente se, que é a dupla seca, sai uma seca de Q para P e uma de P para Q. Que a ideia é só vou se você for. O P pergunta por que você vai. Aí o Q responde, vou se você for, você vai. Aí o P fala, só vou se você for também. Aí um joga pro outro a responsabilidade de tomar a decisão. Mas um tá condicionado ao outro. Ou seja, os dois têm que ser verdade. Se o P for verdade, o Q também tem que ser verdade. E se o Q não ir, né, o Q for falso, ou se o P for falso, o Q também tem que ser falso. O resgate disso é verdadeiro. Não pode um ser verdade e o outro falso. Porque os dois estão um condicionado ao outro. Sem falar que dá Vera Fischer, né? Vera Fischer nessa linha. E como tem uma seca saindo de Q para P, tem um Vera Fischer aqui também de Q para P, né? VF, resgago falso. Vera Fischer falso. Então aqui são as proposições da tabela verdade e vamos utilizar na prática essa tabela verdade. Vamos resolver questões aqui de 2024, questões recentes da banca Selecom, e veremos que a Selecom está cobrando bastante esse esquema de tabela verdade. Quem está achando muito difícil é porque não viu a aula ainda comigo, né? Não teve aula pormenorizar, que a gente ficou quase 1 hora só sobre essa tabela, né? Mas é importante ir para a prática, é importante ver como a banca cobra esse exercício, cobra essas questões. Vamos aqui, questão de número 11, da prova de Procurador Municipal de Chapados Guimarães, em que diz o seguinte: em uma reunião de condomínio, o síndico afirmou que se a conta de luz não aumenta, então a obra da fachada é feita. Ou seja, se a conta de luz não aumentar, a gente tem orçamento para fazer a obra da fachada. A obra da fachada é feita. Sabendo que essa afirmação é falsa. Ou seja, que o se então aqui é falso. E qual que é a única linha falsa do se então que vimos? Vera Fischer falso. No se então, só quando o P é verdadeiro e o Q é falso, que vai ter a linha falsa no se então. Se P então Q é falso, com Vera Fischer. Então o que isso quer dizer? O enunciado está pedindo para a gente colocar como sendo falso, então colocar a primeira parte como sendo verdade e a segunda parte como sendo falso. Ou seja, a conta de luz não aumenta é verdade e a obra da fachada é fake, é falsa, como sempre, né? Os moradores se ferrando aqui. A obra da fachada não é fake. Vamos aqui observar agora o que é verdade. O que é necessariamente verdadeiro. Ele vai brincar aqui com cada uma das frases, né? Então a conta de luz aumenta
Aqui no enunciado, ele falou que não aumenta é verdade. Numa mesma questão, eu não posso que ela não aumenta é verdade e que ela aumenta é verdade também. Eu estaria contradizendo. Se aqui eu estabeleci que não aumenta é verdade, aqui embaixo, nas alternativas, a conta de luz aumenta, tem que ser falso. Então, a conta de luz aumenta aqui embaixo, falso também. A conta de luz aumenta é falso. A conta de luz aumenta falso. Vamos colocando falso. A conta de luz não aumenta. Agora sim, não aumenta, verdade. Foi isso que o enunciado disse. Então a obra da fachada é fake. É falso. Então a obra da fachada é fake. Só repetiu. Falso. A obra da fachada não é fake. Agora sim, verdade. Não foi fake. A obra da fachada é fake. Falso. A obra da fachada é fake. Falso. E a obra da fachada é fake aqui no fim, falso. Agora é só olhar a tabela verdade. Consultar com a tabela verdade. F ou F. O resultado disso é qual? Falso. É a única linha falsa do ou. Se tivesse pelo menos uma verdade no ou aqui, P ou Q, se uma delas fosse verdade, o resultado seria todo verdadeiro. É uma disjunção inclusiva. Só é falso quando os dois aqui, P e Q, são falsos. Então, ele apelou aqui, colocou falso, o ou, né? Os dois são falsos. Vejamos a B. Então, A não pode, descarta A. B, a conta de luz aumenta, é falso. E já descarta B também, porque o E é compromisso com a verdade. Uma coisa e outra tem que ser verdade. Como a primeira já foi falso, o resultado lógico disso aqui vai ser falso. C, ou F, ou F? Não, tira C também. Ou uma coisa, ou outra coisa. Uma das duas tem que ser. Não pode deixar de ser as duas. Ou um ou outro tem que ficar incluído aí. Eu só posso excluir uma. Eu não posso excluir as duas desse processo. Então, esse cara aqui é falso. Aqui, falso. D, alternativa D. Se F, então F. O resultado disso é verdadeiro. Como assim? Sim, o resultado disso é verdadeiro. Lembra? Que o sim, então, só tem uma linha falsa. E qual que é a linha falsa do sim, então? Vera Fischer, VF. E aqui deu F e F. Se F, então F, o resultado disso é verdadeiro. É aquela ideia. Se chover, a gente vai fazer uma programação especial amanhã. Amanhã fez um calor. Eu sou obrigado a fazer a programação? Ou seja, chover foi falso. Eu sou obrigado a fazer a programação? Não. A programação foi cancelada, continuou sendo falsa a programação. E eu não menti por conta disso. E se eu fizesse programação mesmo assim, eu queria mentir? Também não. Eu só vou mentir quando chover e eu não fizer a programação, que é o Vera Fischer. Vejamos por que a E é falsa, já que encontramos gabarito letra G. Aí, a conta de luz não aumenta, verdade. Se somente se falso, o resultado disso é falso. Se somente se, temos que lembrar da chave, né? Só vou se você for. Essa é a ideia, só vou se você for. Os dois têm que ir junto. Não pode um ser verdade ou outro ser falso. Se um for verdade, ou tem que ser verdade. Se um for falso, ou tem que ser falso. Ou então eu mudava o primeiro para falso, para adequar com o segundo, ou eu mudava o segundo para verdadeiro, para adequar com o primeiro. Os dois têm que ir juntos. Então, questão 11 aqui, da Prefeitura de Chapada e Guimarães, procurador municipal. A 12 é da mesma prova, gente. A mesma prova de procurador cobrou tabela verdade. Então, é um indício de um tema que está caindo recorrentemente. Precisamos, então, ter mais atenção a ele. Considere um argumento formado pelas premissas P e Q a seguir. Se Dimas ganha bem, então Rodrigo não passa necessidade. E Rodrigo passa necessidade e Valéria estuda todos os dias. P se Dimas ganha bem, então Rodrigo não passa necessidade. E Q é Rodrigo passa necessidade e Valéria estuda todos os dias. Rodrigo é quem vai nos ajudar a resolver esse embate, porque ele está presente nos dois. Eu tenho que tornar válido esse argumento, né? Então colocar ele como verdade. Os dois são verdadeiros. E o E é fácil encontrar qualquer verdade, né? Porque só tem uma verdade no E. No sim, então, tem várias linhas verdadeiras e só tem uma linha falsa, que é o Vera Fischer. E no E não, só tem uma linha verdadeira, que é os dois verdades. Então aqui a gente já marca a questão, coloca Rodrigo passa necessidade como verdade.
Valéria exclui todos os dias como verdade. E agora, Rodrigo nos ajuda aqui em cima porque ele aqui embaixo passa necessidade e em cima ele não passa necessidade. E eu não posso contradizer. Se embaixo eu coloquei que é verdade que ele passa, então em cima que ele não passa vai ser falso. E aqui, para tornar assim então verdade, que a anunciar está pedindo pra gente, tornar válido os argumentos, as premissas deixadas com coisas verdadeiras, então Dimas ganha bem não pode ser verdade. Por quê? Se eu colocasse um V aqui, daria Vera Fischer, e o resgate de Vera Fischer é falso e não verdadeiro. E como nós vimos, falso. Se falso, então falso, o resultado disso é verdadeiro. Então Dimas ganha bem é falso. Agora é fácil, bora observar aqui as alternativas, né? Valéria escolheu todos os dias. Vimos que é verdade, Valéria escolheu todos os dias. Dimas ganha bem. Não, Dimas ganha bem é falso. Então repete falso aqui embaixo. Valéria escolheu todos os dias. Verdade. Dimas ganha bem. Falso. Valéria escolheu todos os dias. Verdade. Dimas ganha bem. Falso. Valéria não escolhe todos os dias. Agora a gente não pode colocar como verdade. Tem que ser falso. E Dimas ganha bem. Falso também. Valéria escolhe todos os dias. Verdadeiro. Verdade. Valéria escolhe todos os dias. Verdade. Somente se Dimas ganha bem. Falso. Ficou fácil agora, né? Bora só observar que é bela verdade. V, E, F, pode isso? Não. Descarta A. Por quê? E é um compromisso com a verdade. Se eu tenho V e a segunda é falso, escreve Google. O resultado é falso. Que é legal, eu vou comprar um carro e vou comprar uma moto. Se eu não comprar a moto, terei mentira. Ou seja, tem que ter as duas verdades. B. Valéria escolhe todos os dias, verdade. Ou Dimas ganha bem, falso. Acabarei com letra B. Como assim? Tem um falso aqui, mas é o ou. Um ou outro, eu posso ter um verdadeiro. Se tiver um verdadeiro, já garante. O resultado disso é verdade. Bora observar lá embaixo a tabela verdade? A tabela verdade do ou. Eu tive a primeiro P, né? Verdade, o Q falso e o resultado disso verdadeiro. E isso é disjunção inclusiva. Se eu incluir uma verdade, se tiver uma verdade, já garante o gabarito. Então, B. Vejamos então porque C, G e E são falsos, já que a gente escolheu o gabarito B. V. Se V, então F, Vera Fischer, o resultado disso é falso. No C, então, não pode que essa sequência de VF. G. Então, elimina C, G. Ou F, caiu a mesma coisa lá pra gente. Ou uma coisa, ou outra. Precisa que seja uma das duas. Eu não posso deixar falso as duas. E V, se somente se F, é aquela história. Os dois que caminhar junto. Só vou se você for. O primeiro foi e o segundo não foi, então o resultado disso é falso. Porque o primeiro falou que só ia se se o segundo fosse. O segundo não foi e ele foi mesmo assim, porque ele não cumpriu com a palavra dele. Elimina a E, eliminamos a G também. Então gabarito letra B. E por incrível que pareça, pessoal, a questão de número 15 também é a mesma prova. Mesma prova de procurador. Em uma mesma prova a pessoa teve que usar 3 vezes a tabela verdade. Então vamos estudar sério esse conteúdo. Eu construí 500 casas populares, afirmou o candidato em um debate eleitoral. Então sempre vai trazer, a Selecom vai trazer conquistas cotidianos. Em um debate eleitoral, o candidato A afirmou: eu construí 500 casas populares. Em seguida disse que o candidato B é o candidato das elites. E o candidato B, por sua vez, disse que o candidato A, suas duas afirmações são falsas. Aí aquela escolinha, você tá mentindo. Não, eu tô falando a verdade. Não, você tá mentindo. É você que tá mentindo. Um papo de criança, né? Discussão de criança que todo brasileiro gosta de ver nos debates eleitorais, mas que não tem pé nem cabeça, né? Então, se é verdadeiro o que diz o candidato B, ou seja, que suas duas afirmações são falsas, então vai ser necessariamente verdade o quê? Bora então. O candidato A mentiu. Eu construí 500 casas populares, então vai ser falso, se o enunciado tá pedindo pra gente deixar falso. Então, Minha Casa Minha Vida aqui não foi um sucesso. E o candidato B, o candidato das elites, é falso também. Muito bem, agora é só resolver aqui embaixo, né?
Ok, o candidato A construiu 500 casas? Falso. A gente viu que eu construí 500 casas populares é falso. Então, o candidato A construiu 500 casas populares é falso. O candidato A não construiu 500 casas. Isso aí, não construiu. O candidato A construiu 500 casas falso. O candidato A construiu 500 casas falso. O candidato A não construiu 500 casas, aí sim, verdade. Agora bora pra segunda. O candidato B é o candidato das elites. É falso também. Então, o candidato B é o candidato das elites. Vai ser falso. O candidato B é o candidato das elites. Vai ser falso. C. O candidato B é o candidato das elites. Falso. D. O candidato B é o candidato das elites. Falso. E E. O candidato B é o candidato das elites. Falso. Ficou simples, bora lá. O A, F ou F é a única linha falsa do OU. Quando as duas forem falsas, o resultado é falso. Se tiver pelo menos uma verdade, garantiria aí nosso gabarito letra A. Mas como não tem, elimina A. B, o candidato A. Tá, B, V, E, F. Não pode. O E é compromisso com a verdade. Eu preciso que as duas sejam verdades. C, F ou F, mesma história, né? Só repetir. Ah, não. Ou F é a disjunção exclusiva. E a disjunção exclusiva eu sou obrigado a excluir uma. E somente uma. Eu não posso excluir as duas. Ou um ou outro. Ou eu compro um carro, ou eu compro uma moto. Eu tô obrigado a comprar um dos dois. Ou você escolha, ou você joga. Você não pode fazer uma terceira coisa. Não tem uma terceira opção. Ou é um, ou é outro. Eu tenho que excluir um, mas o outro eu tenho que fazer. D. F, se, somente se F. A gente... Opa! Se, somente se... F, se, somente se F. Gabarito. Por quê? Só vou se você for. Um não foi, o outro não foi também. Os dois têm que caminhar juntos. Aqui, um não foi, o outro não foi, né? F, se, somente se F. Eu não poderia o quê? Tem uma verdade aqui. Ou os dois são verdades, ou os dois são falsos. Nesse sentido. Só vou se você for. Ou os dois vão, ou os dois são V, ou os dois ficam, ou os dois são F. Bora ver porque aí é falso. V, se V, então F. O Vera Fischer, né? Se V, então F. Vera Fischer, o resultado disso é falso. Vejamos se tem mais uma questão de outra prova agora. Para fechar esse vídeo. Vimos que não é coisa de outro mundo. Não, essa tabela verdade é muito simples de ser aplicada. É só a gente treinar. Realiza de novo, eu enviei para vocês essas questões no WhatsApp e imprimam novamente. Imprimam essas questões e respondam por si mesmo, né? Eu vou deixar aqui também no YouTube, vou tentar deixar para vocês no YouTube esse arquivo, né? Busquem resolver, busquem imprimir e resolver sozinhos. É a prática que vai trazer a perfeição, né? Vai trazer pontos extras numa prova. Considere que a proposição Gil ganhou está grávida é verdadeira, então ela não está grávida, verdade. E Marcondes sabe lógica é falso. Dessa forma, as proposições. Tá, ele vai pedir pra gente analisar essas proposições. Se Gilda está grávida e Gilda está grávida, não. Gilda não está grávida é verdade. Então, se F... Opa, se F já vai deixar verdadeira aqui, né? Vai ser a C ou a Q. Por quê? Se a condicional começar com falso, se falso, o resultado sempre vai ser verdade. Não importa se a Q seja verdade ou a seja falso, né? Então nem vou ver a segunda. É assim que eu resolvo a prova. Já não perco muito tempo. B, vejamos a segunda. E. Marcondes sabe lógica ou Gilda está grávida. Marcondes sabe lógica? É falso. Ou Gilda está grávida? Não, Gilda não está grávida. Querendo deixar ela buchuga aí, mas não é verdade. Ela não está grávida, é verdade aqui em cima. Então deu falso ou falso, esse cara disse é falso. Nosso gabarito então letra C. Porque o falso ou falso, que é essa linha aqui, né? Falso ou falso, esse cara disse é falso.
Muito bem, isso é Cabela Verdade. Não tem mistérios, não tem mais dificuldades. É só isso. Basta a gente estudar, rever o tema sempre que possível, rever esse vídeo, né? E fazer por si próprios essas questões. E dessa forma eu tenho certeza que vocês vão se preparar muito bem. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar no WhatsApp. Quem ainda não é meu aluno, quer me conhecer minha metodologia, minhas aulas, é só entrar em contato comigo. E desejo a vocês uma ótima preparação.